Realizou-se no último 14 de maio, no Colégio Cidade de Tuamlo, mais uma aula interdisciplinar, envolvendo desta feita os professores João, de Biologia, Mara, de História e Helena, de Redação. O assunto abordado foi o livro da autora Mary Shelley, Frankenstein. Confira conosco alguns detalhes desta aula, com especial atenção para o pronunciamento dos professores envolvidos. Uma das possibilidades, da gente interpretar a obra relacionando com esse fato histórico que é a Revolução Francesa, Foi um período da Revolução chamado Terror, quando os jacobinos estavam no poder, e o líder Robespierre, ele, para salvar a Revolução, começa a executar na guilhotina todo aquele que ele considerava inimigo da Revolução. Alguns historiadores falam assim de 40 mil pessoas mortas, Então é algo que meio fugiu do controle. E até mesmo aliados, jacobinos do Robespierre, por criticá-lo, acabaram também sendo guilhotinados. Então é um monstro da Revolução Francesa que também fugiu um pouco do controle. Então é uma associação aí com o monstro do Victor Frankenstein, que também acabou fugindo do controle dele. Então é um paralelo aí que eu resolvi fazer. A Mary Shelley, que é a autora do livro, ela, quando escreveu, ela procurou fundamentos científicos para poder escrever o romance. E hoje, se ela viesse escrever, ela usaria os fundamentos científicos de hoje. Dentro da biologia, a biotecnologia, os transgênicos, são assuntos super avançados, é o que está acontecendo hoje na área da biologia. Então, provavelmente ela pegaria esse assunto, esse tópico, e exploraria isso aí de uma forma romanceada, de uma forma ficcional, para criar talvez uma criatura transgênica no lugar do Frankenstein, que foi montado com peças, de pedaços de pessoas ou de cadáveres. Ele é considerado uma obra fundamental porque ele marca uma passagem importante no romantismo, no momento em que ele começa a incorporar elementos da ciência para rechear as tramas. Ele, do ponto de vista literário, técnico, ele não pode ser considerado um clássico, até pela própria dimensão da linguagem que a Mary Shelley trabalha assim, um tom mais dramático e exagera nas tintas, no sentido de estilo. Mas ele é considerado pioneiro, precursor e uma obra importante para quem quer entender um determinado período de tempo, no caso, o início do século XIX. E é importante a gente trabalhar essa questão. Agora, por que ler os clássicos? São coisas importantíssimas, quer dizer, são obras definitivas. Eu não entendo a leitura dos clássicos como uma obrigatoriedade. Eu entendo que, assim, cabe ao professor, cabe ao sistema de ensino adaptar essas linguagens, não obras adaptadas, mas contextualizar bastante para que os alunos possam se sentir à vontade diante daquilo. As leituras dos clássicos normalmente não são leituras familiares para os nossos alunos, elas são leituras que demandam uma competência leitora mais elaborada, mas elas trazem um ganho intelectual muito grande, elas trazem um ganho assim, até de saborear uma época, um contexto histórico, um contexto político em que aquilo foi criado, foi gestado. Então os clássicos, eles têm essa dimensão do eterno, eles trazem isso, sem isso o homem não é homem. Então é nesse sentido que eu sinto que as leituras dos clássicos são importantes.